Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um Eu Acredito podcast. E você que chegou ao nosso canal, já é bem-vindo e nos ajude a alcançar mais pessoas deixando o seu like. Fazendo assim, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai recomendar o nosso podcast para mais pessoas. É uma alegria muito grande, todas as quintas-feiras, estar aqui com você, compartilhando algo das Escrituras e produzindo edificação espiritual para a sua alma. E aqui é um podcast de todos, né? É um podcast democrático. Aqui todos podem falar a sua opinião, seja de direita ou de esquerda. Aqui é um podcast também que nós damos espaço para o contraditório, até porque o contraditório é bom, faz as pessoas pensarem. Todos têm liberdade para pensar. É verdade que muitos querem tirar o nosso direito de expressão, direito de expor os nossos pensamentos, mas aqui no Eu Acredito Podcast nós temos liberdade para isso. E mais uma vez eu estou aqui com um amigo, pastor Lincoln Romano, já é sócio do Eu Acredito Podcast. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Lincoln. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a todos que estão aí conectados conosco, né? É sempre um prazer, uma alegria poder participar desse podcast e discutir esses assuntos polêmicos e atuais, né? Que você sempre escolhe com muita graça e muita sabedoria. Geralmente eu escolho com a ajuda dos amigos mesmo, como esse tema aqui foi indicação do pastor Lincoln e na mesma hora eu achei bastante interessante e oportuno, né? A política e o fim dos tempos. O que tem a ver? Na verdade, eu penso que tem tudo a ver, mas quem vai falar com mais propriedade a respeito desse tema é o pastor Lincoln. Mas para nós darmos início aqui ao nosso podcast, eu quero trazer neste telão aqui para você algumas cenas do que está acontecendo no mundo, principalmente em nosso Brasil, através dos nossos ministros. Mas antes, atente-se para este versículo. Provérbios, capítulo 24, versículo 24. Quem diz ao perverso, você está livre porque é inocente, será amaldiçoado e desprezado por muitos povos. Gente, a Bíblia não erra. Veja isso. Forte esse versículo. Pessoal, uma pessoa queria mostrar alguma coisa aqui e não deu para ver, eu queria saber aqui. Se a menina queria mostrar alguma coisa aqui, quem foi? Isso não é no Brasil, é em Nova York, hein? Que show, né? Que espetáculo que o mundo está vendo, hein? Será que a mídia estrangeira está notificando e notificou o que ocorreu em Nova York com os nossos ministros? O tanto quanto eles foram elogiados? A mídia estrangeira está mostrando tudo. Mr. Alexandre de Moraes. Brasileiro. Nacional, né? Look Olha who aí. is here. Olha aí o nosso ministro. Spend Ele está Brazilian ali, people money. será? Eu acho que é com dinheiro do povo, não é não? I'm going to leave right now. Quantos Thank you. milhões que We foi are Brasil? protesting, Parece but que we are quase nice 5 people. milhões. Mr. Alexandre de Imagina. Moraes. Come outside. É muita grana, Calma. né? Tudo dos Farra. cofres Sai. públicos. É uma farra, né? Olha Yeah, isso. ó, Você acha mesmo Não o deixa mundo ele encostar no do Brasil você. do que o Brasil Não tem. deixa ele E o encostar pai no dessa você. menina aí está If you touch processando it, you'll ele, be in a né? problem. Porque ele a ameaçou. Ela é uma menor, né? É uma menor. Aí, ó, Ela é gastando cidadã dinheiro brasileiro. Cidadã Absurdo, americana, né? gente. Será que a lei americana é semelhante à lei do Brasil? É, acho que de jeito nenhum. Yes. Parcialidade. Olha aí, gente. Alexandre de Moraes. Não tem. Spend Brazilian people money. Vamos pra fora, guys. Olha aqui, ó, fogo na brasa. Está chegando. Let's go. Chegou com os aperitivos. Esse áudio tá saindo lá, não? Vocês viram aí, né, gente? Alexandre de Moraes. Olha, olha o povo como foi recebido lá no hotel, é Sofitel, América. Não tem por onde escapar, né? Não tem. O povo tá pegando no pé. Sim, Olha isso aí. sim. Que coisa agora? Ele vai dar uma resposta bem de um ministro mesmo, saca só.
Brasil? Não sei. Olha a resposta que ele dá. Não conheço. Muitas graças. Viu que disse? Eu não sei. Olha essa aqui, tu viu? Eu vou deixar o código-fonte ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Essa Todo resposta foi muito Por favor, Barroso, imprópria. responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Meu Deus, a palavra... Perdeu, a Mané. gíria do crime, né? Perdeu, mané. Na verdade, perdeu. Mané geralmente É o ladrão. é linguagem de assaltante, né? Isso. Perdeu, maluco. Não deu uma de Roubei. herói não, viu, mané? Se der uma... É quando você... Roubei, perdeu, mané. Perdeu, mané. Roubei. O Brasil tá sendo Senhor assaltado, né? amado, que coisa, hein? Perdeu. Não adianta se manifestar. Não adianta fazer atos democráticos que para eles são atos antidemocráticos, né? Eles Perdeu, inverte, mané. né? Inverte. E você viu que o Alexandre falou lá do jogo, lá, eu durante muito tempo fiquei lá questionando um pênalti e tal, mas fui roubado, mas engoli. Você viu a comparação que eles fazem? Do jogo, né? Ele disse que... Tá foi o feio. Palmeiras que ele falou? Usou o Palmeiras, o Palmeiras, Corinthians? acho. Eu nem sei qual é o Corinthians. time. Corinthians, né? Ele disse que o É do mesmo Corinthians... time do Lula, né? Que o time foi campeão Com e ele pênalti. aceitou ser Isso, roubado, entendeu? É. Ou seja, então o brasileiro tem que aceitar ser roubado. É a comparação que eles fazem. Nós estamos vivendo em um tempo difícil e muito difícil na nossa nação. Isso, de fato, aponta para o tempo do fim, pastor? Sem dúvida, né? Quem lê a Bíblia, quem conhece as Escrituras, sabe que tudo isso é míster que aconteça. Só que uma coisa, Fábio, eu tenho notado. A gente tem que lutar, a gente tem que brigar, a gente tem que se posicionar, porque você não vai ficar aliado ao teu inimigo só porque o teu inimigo tem que aparecer na história. Não, você tem que se opor a ele, não é verdade? E se isso acontecer de fato e nós tivermos a nossa liberdade tolhida, caçada, roubada de nós, para a igreja tem um versículo que diz assim, ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que foram chamados para o seu decreto. Eles vão tentar fazer o mal, mas eles vão fazer o bem. Porque eu estava pensando, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, um podcast. Muitos já foram caçados. Muitos canais já foram derrubados. Sim. Mas vamos supor que todos sejam derrubados. Vamos supor que ninguém mais possa ter Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Você imagine o caos que vai ser para o mundo. Mas para a igreja, vai ser ruim? Não. Vai ser uma bênção. Será uma vai bênção. ser ruim assim na parte carnal de quem é, mas para a igreja de verdade, ela vai se aproximar a Deus. Mas eu acredito assim que essas redes sociais aí, é claro, ela como entretenimento atrapalha e afasta muita gente da comunhão com Deus. Mas é importante também, as redes sociais têm levado a igreja a alcançar muitas vidas para cumprir o que o próprio Jesus disse, que o evangelho do reino alcança. E as redes sociais é uma ferramenta poderosa que eles vão tirar. Por exemplo, em outros países aí comunistas, eles não têm essa liberdade que nós temos aqui. Vamos supor que caçem isso de nós. Claro que vai ser um prejuízo, porém vai ser um lucro também. Porque, vamos falar a verdade, o jovem hoje lê muito pouco a Bíblia, mas fica muito no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, no Telegram, em todas essas redes sociais, afastaram mesmo a pessoa, né? O crente, o evangélico. Ele deu uma esfriada. Então, se acontecer isso, vai ser bom, mesmo eles tentando fazer o mal. Vai ser bom para uns e vai ser ruim para outros. Da mesma forma que tem muita gente que não lê a Bíblia por causa das redes sociais, tem outras pessoas que têm preguiça de ler, mas acaba acompanhando pregações. Que conhecem através das redes sociais. Acaba buscando estudos através das redes sociais. Então, se não tiver mais essas redes sociais para ele buscar algo que se identifica da fé... Aí já foi amostrado para ele o que existe. O espiritual, ele já teve um contato, um acesso. Então ele vai buscar aonde? Aí agora eles vão ter que buscar direto na fonte, né? Quem tem sede vai à fonte, não adianta. Verdade. Então, de um jeito ou de outro,
vai ser bom porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que temem a Deus, que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. E todas é todas. Isso eu acho que nós teremos o nosso direito cesseado aqui nas redes sociais, pastor? Não só nas redes sociais, né? Eu acho que, Fábio, o tema aqui, a política e o fim dos tempos. O que a Bíblia fala para nós sobre os fins dos tempos? E tem gente querendo separar a política da Bíblia. Rapaz, não tem como separar a política da Bíblia, nem a Bíblia da política. Eu estava comentando com você no início aqui, olha o Mateus capítulo 5, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Olha o Brasil hoje sendo bem-aventurado. O Brasil está sendo bem-aventurado, eles estão com fome e com sede de justiça. Por quê? Está faltando justiça. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça. Veja bem para você ver, só pegar um... Né, mas você citou um versículo, onde é que está esse versículo que você Provérbios citou? 24, 24. Olha esse versículo que ele citou no começo, rapaz. Quem vai diz arrepiar. ao perverso, você está livre porque é inocente, será amaldiçoado e desprezado por muitos povos. E daí nós vimos aqui o mundo inteiro protestando contra o nosso, Porque a nossa justiça. Tinha americanos no meio do povo brasileiro ali. Não, os americanos estão indignados, os japoneses estão indignados. Eu tenho amigos que moram, eu tenho amigos na Inglaterra, eu tenho amigos nos Estados Unidos, tenho amigos no Japão. Rapaz, eu tenho uma família de amigos no Japão que estão lá, notícia assim, como que um país permite que um ladrão seja candidato a presidente da República? Estão indignados, estão escandalizados. E é interessante que não é um ladrão que foi inocentado, né? Foi descondenado. Montaram o cenário para o cara voltar para o poder. E se nós pegarmos isso a história... Isso não é Bíblia, isso não é Apocalipse. É Apocalipse. O povo preferir o errado. O povo não, né? Os dominantes, apocalíptico, né? É apocalíptico. Isso entra dentre uma das mentiras que o diabo quer que toda a humanidade acredite. Que é que o diabo não existe, que nós estamos simplesmente numa batalha humana. E o poder da persuasão, né? Isso. O poder da persuasão de fazer tudo sem ser visto. Porque o diabo usa essa tática, uma tática militar. Se você pegar, por exemplo, hoje a guerra é eletrônica, é míssil, né? Mas num combate, na floresta, qual é a tática do inimigo? É ver sem ser visto. Por isso a roupa camuflada, da cor da mata. Ele quer ver o seu oponente, mas não quer ser visto. O diabo usa essa tática. Ele quer ver, ele quer ter o controle, mas ele não quer ser visto. Então, fazer com que o povo não acredite na sua existência é uma ferramenta poderosa. Isso é verdade. Outra ferramenta do próprio diabo é fazer as pessoas entenderem que ele sempre vai ganhar. Como, por exemplo, se tu puder colocar da mulher perguntando ao Gilmar Mendes se o crime no Brasil compensa. Isso é interessante. E a resposta que ele dá. resposta que ele dá, entendeu? Ele é um juiz do STF. Porque, aparentemente, a injustiça... Ele tem que falar, jamais compensaria. Isso. O crime jamais compensa, nós vamos lutar. Ele diz, não sei. Porque, aqui, ó, Meu Deus. Parece que a injustiça prevalece sobre a justiça. Olha isso aí. Que coisa boa. Eu queria ser uma pergunta. Sim. Em Brasil, não sei, em México, em Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. Não sei. Não sei. Compensa no Brasil? Não compensa. Muitas graças. É uma pergunta que, de fato, leva as pessoas a pensar, principalmente quem deve, né? Quem não deve, responde de forma imediata. Jamais o crime vai compensar. Uma hora o tapete é puxado... Justa, uma pessoa que não se envolve com crime tem a resposta na ponta da língua. Sim, sim. O crime não compensa. Então, uma das mentiras que o diabo tem colocado na mente dessas pessoas é que ele vai ganhar. A injustiça está prevalecendo sobre a justiça, a mentira está prevalecendo sobre a verdade, os maus estão prevalecendo sobre os bons. Então, dá entendendo, por exemplo, tem muita gente que está questionando, cadê a igreja que foi para o Planalto orar, passou vigília, ficou de joelhos? Parece que o mal está ganhando, entendeu? Aí o diabo coloca na mente, o diabo vai ganhar. Mas a gente sabe qual é o fim dele, né, pastor? Então, aí você falou uma palavra, Fábio, que é a pura verdade. Nós precisamos entender o fim. Porque o fim é melhor do que o começo de todas as coisas, né? Verdade. Agora,
Eu tenho uma palavra do Silvio Santos, uma frase que ficou aí famosa aí nos TikToks aí, que ele diz assim: eu realmente tenho mais vitórias do que derrota em todas as situações. Por quê? Porque quem está com a verdade sempre vence. Quem está do lado da verdade tem Deus como seu juiz, né? E o advogado o diabo como acusador. E quem está do lado da mentira tem o diabo como advogado e Deus como seu juiz. Então, é mais ou menos assim. Mas ele diz só que a verdade sempre vence. Ou a mentira, o engano, o mal, ele pode vencer por um pouquinho de tempo, alguns minutos. Comparado com a eternidade, alguns segundos. Mas no final, a verdade sempre vai vencer a mentira. Então, isso que nós estamos vendo é uma luta. Eles estão tentando fazer com que a mentira vença, mas eles não vão conseguir. Isso é fato. E não é porque o povo está na rua. O povo está na rua, sim, porque o povo é aliado. Mas quem vai dar essa vitória para a verdade é a própria verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, quem se opõe contra a verdade, se opõe contra ele. Verdade. Ninguém vence contra ele. Pode parecer, pode bolar um plano, mas no final nós sabemos. Você sabe o final? Eu sei o final. Eu sei, como o Billy Graham dizia, eu li a última página da Bíblia e eu sei que vai dar tudo certo. Aleluia, glória mas a Deus. Mas eu estou falando sobre verdade e mentira, e eu lembro daquela parábola que os pregadores contavam antigamente, dizendo que um dia a mentira chamou a verdade para passear, a verdade tentou resistir, mas foi convencida pela lábia da mentira. Então a mentira falou: vamos para a praia. Chegando na praia, a mentira perguntou para a verdade: você não vai dar um mergulho? A verdade: não, eu não posso tirar minha roupa e também não posso deixar ela molhada. A mentira, mais uma vez, com toda a lábia, convenceu a mentira, a verdade, ir para a água e mergulhar. Aí a verdade tirou a roupa. Aí, quando a verdade está indo para a água, diz: você não vai vir? Já estou tirando a minha roupa. Foi o tempo da mentira tirar sua roupa, vestir a roupa da verdade, e hoje está por aí. A mentira com a roupa da verdade e a verdade com a roupa da mentira. Mas acredito que chegará o tempo de esclarecimento, né, pastor? É uma confabulação, né, que tem um bom assim, significado, porém, nós sabemos que nada vence a verdade. Não existe. Tem um versículo que diz, né, que nada combate a verdade a não ser a própria verdade, né? É coisa assim, eu não me lembro bem como que diz, mas nada se mantém-se em pé diante da verdade. Nem um engano, nem uma mentira. Então, o que nós estamos vendo no mundo, tá? Questão de mundo. Nós estamos aqui no Brasil, mas o mundo todo está nessa luta contra o engano, sim, contra a mentira. Porque essa promessa de melhorias, né? E a pessoa chega no poder com a promessa, como chegou o Maduro, como chegou lá... De lutar pelos pobres. Aquele engano, aquela, né? Vai comer picanha, estão comendo cachorro. Comer picanha de cachorro, né? É uma pena isso, a gente fala com muita dor no coração. Mas eu tenho amigos, eu de vez em quando vou numa churrascaria ali em Colômbia, e lá tem um venezuelano, garçom. Eu perguntei para ele, falei: escuta aqui, como que é lá? É tudo isso que a mídia mostra mesmo? Ele falou: sim, o Maduro não tem condição nenhuma de governar, não tem inteligência. Ele destruiu o nosso país. Mas nós sabemos que não é por burrice. Muito pelo contrário, ele usou da inteligência para fazer isso. Isso é um projeto. É um projeto onde existe uma cabeça e os pés. Mas é um projeto. Eles querem ser a cabeça e o resto ser os pés. Pastor, não tem meio termo. Mas analisando, por exemplo, Maduro, o Ortega... os imperadores lá da Coreia do Norte. Vamos lá, o Chaves lá de Cuba, o Lula aqui no Brasil. Esses homens, eles são maus ou eles estão sendo induzidos pelo mal? Eles são os marionetes do mal. O mal é muito além deles. Eles são muito pequenos para ser chamados de mal. Porém, eles são associados. Não só eles, mas aqueles que não conseguem discernir, enxergar quem são eles. Porque como que eles são atraídos? Como que o primeiro pecado entrou no mundo? Uma oferta de algo ilícito. Não é assim? O primeiro pecado não foi isso? Aqui entre os homens, o primeiro pecado no espiritual, no total, foi a soberba de Satanás. Mas entre os homens foi uma oferta
de algo ilícito. Uma proposta, Uma né? proposta. Então Pra eles infringir uma vão lei. atraídos por uma proposta, uma oferta, porque eles vão ter a vida. Hein? Pensa bem, o Brasil é um país continental. O Brasil é um país riquíssimo. Quem governar o Brasil e ter na mão o autoritarismo, o absolutismo do poder, vai ser a pessoa mais feliz do planeta. Mas ele vai ser feliz, próspero, rico, às custas do sofrimento, da miséria, né? Isso é chamada a injustiça, que a Bíblia fala que nos últimos tempos os homens serão soberbos, presunçosos, Avarentos. gananciosos, avarentos, não tem limite Amante de para si mesmo. amante de si mesmo, mais sem piedade para com os bons, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Então, quer dizer, você vê as coisas se cumprindo. Então, a Bíblia, ela é política. Para nós, nos últimos tempos, o espiritual não pode separar disso aqui, né? O mal está agindo neles. Em contrapartida, me deu muita alegria em saber que existem bons que são influenciados pelo bem. Existem pessoas. Nós estamos vendo essas manifestações pacíficas, Sim. ordeiras, com pessoas de todas as faixas etárias, E são de pessoas todas que as classes sociais envolvidas no mesmo propósito, dando um show de educação, De democracia. de higiene. Verdade. Rapaz, eu vi ali no Bacaxiri, eu fui no Pinheirinho, fui no Bacaxiri. Rapaz, após o evento, muitos permanecem. Não tem uma sujeira, não tem um lixo na rua. Eu fiquei olhando e falei assim, não, o Brasil é um país bom, Fábio. O Brasil é um país bom. Nós temos um país abençoado de fato por Deus. Deus ama esse país e o povo brasileiro, né? Eu falo país porque o povo, Deus ama é o povo. E Deus, embora a gente sabe que Deus me deu uma palavra, não sei se eu falei aqui no podcast, mas eu vou falar aqui agora. Deus deu uma palavra para mim. E eu falei, Senhor, vai vir sofrimento, vai vir agonia, vai vir momentos difíceis. Deus falou assim para mim, eu não quero somente as uvas, eu quero o mosto. Sabe como é que se prepara o mosto? Amassar, né? Pisando as uvas. Esmagando as uvas. Ele disse assim para mim, eu não quero mais azeitonas. Eu quero azeite. Sabe como é que se produz o azeite? Amassando na prensa. Né? Na prensa. Eu não quero mais o trigo, eu quero o pão. Sabe como é que se produz? Então, aquilo me confortou. Tem que passar o rolo, né? Por quê? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem, Fábio. Isso é uma esperança. Aí eu entendi. A esperança, você confiar em Deus, quando você fala eu confio, não é do teu jeito. Nós queremos, se eu quero do meu jeito, então eu não confio no jeito, eu confio no meu jeito, eu confio em mim. Confiar é você entender que é daquele jeito que Deus está fazendo. Então eu entendi o que é confiar, eu não tinha entendido o que é confiar, porque às vezes a gente confia querendo que Deus faça o que nós queremos. Confiar é você estar em paz, vendo Deus agir com a sua sabedoria e não com a nossa. Vendo Ele agir do modo dele, do jeito dele, permitindo às vezes. Sim. Porque Deus tem poder, Fábio, para acabar com isso aí na hora. Claro. Mas Ele permite, sabe? E isso vai resultar em bênçãos para nós mesmos, mesmo que a tentativa seja de destruir-nos. O que nós estamos vivendo aqui há uma grande semelhança com os dias de Abacuque, pastor. Ele inicia o seu livro mostrando que teve uma visão amedrontadora. Nessa visão, ele vê uma nação ímpia, pecadora, injustos, escravizando os seus compatriotas, os judeus. Então ele inicia o seu livro sentindo as dores de forma antecipada de tudo o que ele viveria, de tudo que o seu povo viveria. Então ele começa a orar, dizendo, até quando, Senhor? Clamarei eu e o Senhor não escutará. E o Senhor não vai ouvir. Até quando gritaremos violência, violência, e o Senhor não socorrerás? Até quando vai ver o vexame que nós estamos passando e não vai fazer nada para nos ajudar? Então você citou Abacuque. Sim. E Apocalipse, que fala das almas, do sangue que está clamando debaixo do trono? Olha aí. Até quando? Não julgas, não vinga o nosso sangue. É o que tem muita gente. As pessoas, será que não vai dar em nada? Até quando? Até quando? Mas Abacuque, ele
fez esse questionamento porque ele não compreendia e nem entendia qual era a soberana vontade de Deus. No capítulo de número 2, quando Deus fala para Abacuque que Deus queria ferir uma geração para levantar uma geração totalmente sarada, Abacuque compreende, entende a soberana vontade de Deus e conclui o seu livro fazendo uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada, mostrando para nós que o importante não é como a gente começa, e sim como a gente termina. Paciência. A paciência ela é produzida onde? Você lembra? Na tribulação. Tribulação. Regozijar também, sabendo que a tribulação produz paciência, esperança. Né? Então, sim, a paciência é algo que é dado por Deus a nós, para os seus, né? E os seus, com a paciência, vão ver as palavras, as promessas e a verdade, ela se cumprir. Né? Então, nós veremos porque temos a paciência. Nós aguardamos, nós confiamos no agir de Deus. Então, eu estou vendo a política do século XXI, da nova era, né? A política da nova era acontecendo e o apocalipse acontecendo junto. Sabe? Ali, ó. Estão unidos, né? Lado a lado. E isso, para quem conhece a palavra de Deus, mas precisa se posicionar. Sabe? Esse dia eu vi, nós debatemos aqui, mas tem que acontecer e tal. Mas é que tem que acontecer, então eu vou votar porque tem que acontecer? Não, eu sou oposição àquilo. Né? Somos até chamados de igreja protestante, isso. Né, pastor? Não, e a igreja é política. O que é a igreja? Não é a noiva do Cordeiro? Sim. Ele não é o rei dos reis? Ele não vai vir tomar aqui, porque hoje o mundo está entregue a quê? Ao maligno. Deus deste século, né? Ao maligno. Pseudo-Deus. Ao Deus deste século. Então é o mal que governa esse povo todo aí. Os poderes, o mal está influenciando. Legiões, potestades, principados, dominadores. Estão dominados. Porém, nós sabemos que com o chamar do rei, quando ele chamar os seus embaixadores, nós vamos ter uma reunião lá, né? Enquanto eles vão estar bolando o seu projeto maquiavélico aqui, e depois nós vamos voltar para fazer o quê? Governar. Então é governar, reinar, governabilidade. Né? Nós vamos governar junto com o de fato, rei que vai vir tomar. E depois, Fábio, depois desses... Eu estava pensando esses dias, 1000 anos Jesus governando aqui. Não tem a mentira, não vai operar, porque o pai da mentira vai estar preso. Sim. Pecado não vai operar, porque o que induz o homem ao pecado vai estar preso. O diabo vai estar preso. 1000 anos. Não vai ter morte, vai ter justiça. Quer dizer, você vai viver muito bem aqui durante 1000 anos. Né? Nós, como governantes, então, aí que... e o povo. Agora, depois de 1000 anos... Então é aí que será o governo dos justos, né, pastor? Eu acredito que depois de 1000 anos que o diabo for solto, aqueles que estão sendo governados, não os que estão governando, porque o que estão governando é a igreja, mas os que estarão sendo governados, eles vão todos seguir o diabo. Ou quase todos. Por quê? Porque o diabo vai trazer uma proposta enganosa. E ele vai enganar Gog e Magog. Por que ele vai arrastar toda essa gente? Para que Deus deixe bem claro que a igreja ela tem mérito na salvação em Cristo Jesus pela fé. Mérito pela fé. Porque não é por vista, é por fé. Então a igreja ela creu desde agora. Ela acreditou, ela crê, ela anda, ela sofre, ela anda pelo caminho estreito, porque e nós vamos entender o que é caminho estreito agora, porque durante um tempo nós tivemos assim uma folga aqui no Brasil, não é em todo o mundo, mas nós vamos entender. E a igreja creu, sem ver, mas aqueles que vão estar vendo durante 1000 anos, eles vão ser enganados, porque a proposta do engano, ela é boa, Fábio. Sim. Nós estamos vendo aí. Né? Mas é um encantamento, né? É ilusório. Muitos estão sendo iludidos, mas nem todos. Né? Acho que a maioria não está sendo iludida. Agora, o que eu fico pensando é que tem pessoas inteligentes que se deixam ser enganadas. Mas a inteligência que causa soberba. Isso é um perigo, Fábio. Eu conheço pessoas assim. Estou falando olhando para uma aqui. Se você é inteligente, mas é soberbo, você se vangloria na tua inteligência, na tua sabedoria, cuidado. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Você tem que ser inteligente em buscar
pelo temor a Deus, a sabedoria. Porque a sabedoria ela se sobrepõe à inteligência. Então tem muitos inteligentes que serão enganados facilmente. Eu concordo. O senhor acredita nos senhores do mundo? Que governam sim, praticamente o mundo, mas nos bastidores? Sim, por exemplo, né, chamados Rockefeller, as famílias que... O senhor acha que, de fato, existem esses senhores do mundo que já orquestraram tudo em todas as nações? É como eu disse, eu penso. Marionetes. Todos são marionetes. Tem um versículo que diz assim, Deus olha para os homens e ri. Deus ri dos homens. Porque os homens, eles pensam que são alguma coisa. Mas se eles não estão sendo direcionados, governados por Deus, eles estão sendo governados pelo diabo. Então, toda essa... E quem atrai? Qual é o Deus dessa gente poderosa? Qual é o Deus? Eu ensino, às vezes, na igreja... Mamon. Isso. Por que Mamon é Deus? Jesus chama ele de Deus. Né? Não pode servir a dois senhores. Ou Mamon, né? Por quê? Porque o que dá para eles tudo o que eles querem? O que realiza o sonho deles? O que traz felicidade, até saúde, porque há tratamentos, há remédios, né? O dinheiro. Então o dinheiro de fato é o Deus deles. Não tem como não ser. Só que, na igreja, o que nós fazemos o Mamon? O Mamon ser servo. Na igreja o Mamon serve o nosso Deus. Na igreja, que nós, os fiéis, né, aqueles que são dizimistas, ofertantes, eles fazem com que o Deus do mundo sirva ao nosso Deus. O problema é quando o dinheiro se torna senhor do ser humano, né? E aí ele engoda. E essa gente que tem, porque é como a gente usa muito assim, né? Como é que eu vou dizer assim, alegorias. Sim. Mas veja bem, Mary Kay, Rino Day, todas essas pirâmides, o que eles fazem? Eles escolhem alguém e eles enriquecem mesmo a pessoa. Você vai ser o cara aqui, tal. Dá um carro cor-de-rosa, dá um carro de luxo, dá dinheiro, todo mundo vai estar ligado a você. E de fato eles dão. Por quê? Porque eles querem um garoto propaganda. Aí uma pessoa está lá achando que é o bom, que ele é o cara, mas não é. Ele só está sendo usado para atrair outras milhares de pessoas para serem enganadas, para aquele dinheiro tirado dessas milhares bancar tudo. Na verdade, já se chama uma pirâmide, né? Não, só tem uma ponta, né? Não falando de todas as empresas, né? Que existem empresas de fato que geram empregos, que faz pessoas ganharem de forma autônoma, que dá oportunidade para a pessoa... ser empresário, ser microempreendedor, até ter o seu próprio MEI, que o atual presidente eleito estava até contra as pessoas que têm o seu próprio MEI. Existem essas empresas. Só que essa pirâmide é o quê? Embaixo trabalha para base, né? Trabalha para sustentar quem está em cima, exato. Né? E eu acredito que existem são senhores... atraídos por quê? Por causa do engodo. Sim. Eles querem ser igual àquele que está na ponta, mas eles nunca vão ser. Mas eles sustentam aquele que é. Porque são também... desejosos de ter aquilo. Então, assim é. A sociedade é assim. Então, essas pessoas que e o diabo tem poder para dar, porque ele propôs para Jesus, né? Que uma das profissões que mais cresce no Brasil é o tal do marketing digital, né? Sem dúvida. O cara pega um iPhone 13 com uma BMW, mete a câmera e começa a dizer: eu era pobre, miserável, hoje eu conquistei o sucesso. Quer saber como? Arrasta para cima. E os coaches? Os coaches fazem a mesma coisa. Os coaches estão num palco, ostentando, mostrando todo o seu... E tem milhares de pessoas sonhando em estar no lugar dele. Entendeu? Então tudo funciona. Mas há uma diferença, né? Não, sim, uma diferença, mas o engodo é o mesmo. Não é engano assim, pejorativamente, não. Só falando. Mas você atrai pessoa por quê? Por causa do interesse dela ser igual a você. É porque assim, existem esses coaches que já de fato conquistaram. Eu vou citar aqui o Pablo Marçal. Sim. Pablo Marçal é um cara excelente. Eu já vi que você é fã dele mesmo. Não, o cara é bom. Ele conquistou mesmo e ensina mesmo a galera como ganhar. Só que é perceptível que tem outros que nunca construíram nada e querem me ensinar a construir. Isso. Ou seja, ele vai tentar alimentar a minha sede por conquista para ajudar ele a conquistar o que ele quer. E tudo gira em prol do quê? Das coisas grandes. Sim.
Mas a Bíblia nos aconselha a buscar, não desprezar as pequenas. Qual era a preocupação de Paulo? Sabe qual era a maior preocupação de Paulo com a igreja? Qual? A perda da simplicidade. Ele disse, olha, eu temo que partindo, vocês percam a simplicidade. Por quê? Porque o homem é ganancioso, o ser humano é ganancioso, e as coisas vão crescer. E Paulo sabia que tudo isso ia crescer. Tudo cresce, o mundo cresceu, a ciência cresceu, a igreja cresceu. Mas nós temos que manter, né, sempre a humildade e a simplicidade. Isso é segredo. Porque senão nós nos tornamos iguais. Mas até onde, pastor, é errado você ter ambição de conquistar, de obter. Você ter as Sendo coisas. Que a própria Bíblia diz que se nós obedecermos e acreditarmos no Senhor, comeremos o melhor dessa terra. Você ter as coisas não é mal. Por exemplo, tem gente que diz que o dinheiro é do diabo. Eu sempre brinco, eu falo, quer ver o diabo? Fique sem dinheiro. Pode ser casado, solteiro. O dinheiro é coisa do diabo. Quer ver o diabo? Fique sem dinheiro. O dinheiro não é do diabo, mas o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Por quê? Porque por ele, pela ganância, pela vontade de ter muito, muitos transpassaram a si mesmos com grandes dores. Né? Então, assim, não é proibido você ter, não é pecado você ter. O que você não pode é deixar os princípios divinos. Simplicidade, humildade, honestidade, justiça de lado para ter. E quando a pessoa deseja muito uma coisa, ela vai à luta e ela esquece tudo isso e ela só foca naquilo. O perigo é esse. Volta naquilo que falamos anteriormente. O problema não é querer ter dinheiro, o problema é fazer do dinheiro o seu senhor. Isso, né? Por que ser senhor? Não, eu não vou idolatrar, não. Se você confia, por exemplo, não precisa ter muito. Tanto é que Jesus falou para aquele jovem rico, né? Aquele discurso, e quando o jovem rico saiu, e Jesus disse, é mais fácil entrar no reino do céu é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino do céu aquele que tem riqueza. Os discípulos falaram assim, então quem se salvará? Porque eles sabiam que com pouco ou com muito você se apega. Com pouco também se apega. Verdade. Entendeu? Então, assim, vou mostrar que nós somos às vezes idólatra. Você confia no dinheiro. Você sabe que amanhã o dinheiro é quem vai te matar a fome, te dar prazer, te dar condição. Você confia, então você se apega nele. Mostrar para os crentes, porque às vezes nós criticamos os católicos que adoram imagens, escultura e tal. Mas quando passa a salva, você tem no teu bolso, na tua carteira, uma de 2, uma de 5, uma de 10, uma de 20, uma de 50, uma de 100 e uma de 200. São as notas que temos hoje. Qual que vai para a salva? Você vai dar sempre a menor, se você confia no dinheiro. Porque se você confia em Deus, você pode dar tudo. Mas aí não... Você pode, não que eu estou dizendo que você tenha que dar. Pastor, mas você tem poder, você tem condição de dar tudo, pastor, porque você confia em Deus. Agora, se você não confia, você vai reter o grande e só dar o pequeno, porque a tua confiança está ali. Pastor, mas aí não, nessa questão aí, ela é bastante abrangente. Não é sempre que eu vou ter uma de 2, uma de 5, uma de 10, uma de 20, uma de 5. Entra uma de 200 e eu sempre vou dar de 200. As pessoas também têm as suas preocupações materiais, né? Isso. Então, agora eu vou... As pessoas também têm suas preocupações materiais. Eu penso que quando a gente dá o melhor, é pelo fato de um propósito que o próprio Deus está determinando no nosso coração. Eu acredito que pecamos aí. Quando Deus ele me pede a de 200, eu dou de 2. Então, mas Deus nunca vai te pedir. Isso é de forma Deus voluntária. não vai te pedir a de 200. Deus te dá liberdade. Agora, é a tua confiança. Por isso que eu disse. Eu acho que Deus pede. O mamon, eu tenho o poder de fazer ele servir a Deus ou não. Na igreja. Porque no shopping, ele mata os meus desejos. Eu vou no shopping, eu não temo gastar 200. Por quê? Porque eu sei que o que eu vou gastar vai me satisfazer. Mas não me satisfaz dar sem que eu receba nada em troca. Eu estou tendo ele como Deus na minha vida. Então, se eu tenho o poder de fazer ele se curvar diante do meu Deus, eu tenho que fazer com que ele saia sem me dar nada em troca. Isso é um mistério. Nem todos têm condição de fazer isso. É um mistério. Você tem que ser desprendido e você tem que ter um relacionamento. Você tem que entender isso.
Então, se você não entende, como diz a brincadeira por aí, não entra não, né? Não entra não. Se não tem as manhas, não entra não, né? Se não tem as manhas, não entra não, sem ajuda profissional. Porque você tem que entender isso. Não é para qualquer um. Mas quando você descobre isso, é o segredo porque Deus, ele é liberal. Ele deu o seu próprio filho, ele não economizou o que ele tinha de melhor. Então, quando alguém chega nesse patamar, nunca lhe falta nada. Ele pode não ter riqueza, mas ele vai ter prosperidade. O lar, a casa dele vai ser um lar. A mesa dele vai ser uma reunião familiar. A cama dele vai ser lugar para dormir de fato e não para ficar rolando para lá e para cá preocupado, e etc, etc. Então, isso é um mistério. Né? Se bem que o nosso assunto aqui hoje é Apocalipse, mas tudo isso está incluso por quê? Porque o comunismo que tem que crescer, o dragão vermelho, que está na Bíblia, ele vai... vamos entrar nessa... Vamos agora. Entrar? Mas antes de entrar nesse assunto aqui, o senhor falou aqui sobre bem-aventurado são aqueles que têm sede e fome de justiça, e também bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E nós estamos vivendo esse tempo que tem despertado na nação sede, no mundo, né? Principalmente no Brasil, porque nós estamos aqui e estamos vendo de perto essa situação do povo buscando por justiça. Não quer que os injustos prevaleçam sobre nós. E no Brasil está acontecendo inúmeras manifestações. Agora mesmo, no dia 15 de novembro, houve a maior, na minha opinião, a maior manifestação popular de todos os tempos. É verdade que a grande mídia não mostrou, mas o fato da grande mídia, em sua totalidade, não mostrar... Ficou mais evidente ainda, né? Ficou mais evidente ainda. E quando eles mostram, olha só, eles dizem que são atos antidemocráticos. Olha isso. Eles podem chamar do que quiserem, né? Eles são do lado da mentira. Mentira pode falar o que quiser. Pastor, a gente só via isso em Copa do Mundo. Nem em Copa do Mundo. Nem em Copa nunca do teve Mundo, isso aí. Isso aí é fenômeno. Isso aí nunca houve igual. Se você pegar aí as capitais, né? Mas o interior estava nas ruas. Fora, lá no Japão teve protesto. Sim. Eu vi protesto lá num país muçulmano, parece que no Talibã, não sei onde que eu vi. Eu sei que é um país muçulmano. Em Israel, os brasileiros com a bandeirinha, com as motinhos lá e tal, protestando, né? Então é uma coisa assim que no mundo, pegou a sociedade, e nós vemos que a sociedade brasileira quer a justiça. Esse povo está com sede. Orando aí, ó. Justiça orando. Isso aí, a igreja teve uma participação muito grande nisso aí. Se a igreja tá tendo, por que querem que a igreja fique de fora? Por causa disso, a igreja está influenciando a sociedade a buscar justiça. E a buscar justiça, primeiro eles estão nos quartéis, mas assim, quando a igreja está junto, eles estão nos quartéis e falam o quê? Vamos orar. Porque a igreja acredita que o poder maior não vem dos homens, da justiça terrena. O poder maior vem da justiça divina, né? Então é por isso... Aí eles estão em silêncio, colocaram até uma espécie de taja, uma mordaça na boca. Aí tem uma mensagem, né? Tem, né? A ditadura... Atenção para sua face, para o alto nesse momento. Censura. É quase também ditadura, né? A ditadura e a censura tá ligada, né? Sim, sim. E aí a gente entende por que teve, em 64, o exército tendo que combater a verdadeira ditadura, que era da esquerda, né? Sim. Só que teve que ser com vara de ferro, né? E isso hoje ninguém entende, na verdade, né, pastor? Falar de 64, o povo vai dizer que a gente quer que volte uma ditadura, né? Mas os nossos pais que viveram ali não reclamaram, não. Quem reclamou? Quem era arruaceiro, quem queria tomar o poder para fazer o que quisesse, os anarquistas, né? Mas as famílias, ninguém reclamou. Meu pai, meu avô, falava muito bem dessa... Eu vivi, eu estudei no anglo-americano na época do Figueiredo, eu usei a saúde pública na época do Figueiredo, poxa, era maravilhoso, né? Não faltava médico nos postos, foi quando mais se construiu asfalto, foi quanto mais o Lula fala dos generais, tem um vídeo que o Lula fala da prosperidade que teve na época que o exército governou, que os generais governaram, e de fato, quem viveu nesse tempo sabe, né? Olha lá, o povo de joelho, pastor, buscando a Deus. Pelo Brasil, pela nação.
Ou seja, não é simplesmente uma busca Até por porque uma nós intervenção sabemos que a humana. solução virá de Deus, né? Pelas ferramentas aqui da terra, mas virá de Deus. E isso é bíblico também, né? É bíblico. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque isso aí, claro, foi dito para Israel, mas depois de Jesus, toda nação, todas as nações que se voltaram a Cristo, é igreja. Na verdade, toda nação que reconhece Jesus como Senhor tem Ele como Deus. O Brasil é um país laico, porém cristão. De grande maioria é cristã. Mais de 80%. Muito mais. Cristão. Olha aqui, ó. Diz eles que esse caixão aqui é para enterrar a fraude, o ativismo judicial. A fraude. Nós vamos enterrar o socialismo, a corrupção, a censura, enterrar o socialismo, o comunismo. Socialismo e o comunismo. Então, porque trabalham juntos, né? Eu não afirmo nada, mas eu tenho o direito de pensar. E quando eu leio na Bíblia sobre dragão vermelho, besta que subiu da terra, besta que subiu do mar, eu vejo o comunismo como o dragão vermelho. Tudo é o diabo, né? Mas o comunismo... O comunismo como dragão vermelho? E vou te explicar por quê. Quando o comunismo estiver governando o país, quem que vai dar poder à besta? Não é o dragão vermelho? Sim. Então o dragão vai dar poder à besta que subiu do mar. Eu posso viajar, pode ser que eu esteja errado, mas eu posso pensar. OTAN, Ordem do Tratado do Atlântico Norte. Pode ser a besta que subiu do mar. Quem vai dar poder à OTAN? Comunismo. Para elas governar certa região do planeta, de nações. ONU. Quem vai dar poder para a ONU governar? O comunismo, porque o comunismo vai governar tudo, mas ele vai ter que ter seus braços. Então, as bestas vão ser braços. Elas vão receber poder do dragão vermelho, do comunismo, que vai estar sendo implantado na Terra pela força do mal, do diabo. Eu estou viajando aqui, mas eu tenho esse direito. Se você discordar de mim, estude e traga uma outra teoria. Mas o comunismo vai dar poder, vamos supor, para uma ordem do norte, uma ordem do sul, e, por fim, ao anticristo. É ele que vai dar poder. E o que está crescendo hoje? Então é mister que isso cresça, vai crescer. Só que não sem resistência. Porque o próprio Cristo, com a sua igreja, vai resistir, depois destruindo esses reinados. Eu ia até perguntar isso ao senhor agora. Se nós estamos vivendo esse início apocalíptico de grande tribulação, por que a igreja então fica lutando, entre aspas, contra essas escrituras? Contra? Não é contra. Contra é o que... Contra o que é profético, o que está escrito. Existe uma coisa, ou você é pacífico, pacificador, bem-aventurados pacificadores, ou você é passivo. O pacificador, ele é diferente do passivo. O passivo vê o problema e desvia do problema. O pacificador, ele entra no problema para acabar com o problema. A igreja, ela não é passiva. Ela é pacificadora. Às vezes, para você obter a paz, você precisa guerrear. Não é assim? Sim. Você tem um exército para garantir a paz, mas ele está armado, pronto para a guerra, para defender a paz interna. Então, a igreja não está lutando contra a palavra. Ela está fazendo parte da palavra. Ela está caminhando no curso que a palavra a colocou. Né? Ela é perseguida, ela é caluniada, mas ela não é derrotada. As portas do inferno não prevalecem contra ela. As portas do inferno não vêm até nós. É nós que vamos até as portas do inferno. Então a igreja, ela é ativa. Ela está no ataque. Ela não está na defesa. Nesse tempo do fim, então, a igreja é a resistência. É a resistência. Ela vai influenciar o mundo, né? E foi para isso que Deus a colocou aqui no mundo. Ela é a embaixadora de Cristo, ela é a esposa do Cordeiro, ela é a representante do reino de Deus. Então ela está na terra. Pega o Brasil hoje, as instituições denominacionais podem ter inúmeros defeitos. Não digo nem as instituições, mas a liderança pode ter os seus defeitos, alguns até são promotores de escândalo, mas dessas existe a igreja santa, perfeita, imaculada. E essa existe a igreja como instituição. instituição. A igreja como instituição, ela é humana, ela é dos homens.
Mas existe a igreja selada. Organismo vivo, É um né? organismo, é aquela que Deus deixou na terra com um propósito. Quando Deus quiser ela neutra, Deus vai tirá-la daqui. Vão ser 7 anos que Deus não quer que a igreja tenha parte nisso aqui. Então Deus tira, mas não definitivamente. Ela volta para mais 1000 anos. E é ativa. Pastor, e como a gente consegue discernir que a igreja está lutando com armas carnais ou arma espiritual? Se ela estivesse lutando com armas carnais, ela estaria mentindo, enganando, né? Ela estaria ferindo, ofendendo, mas ela não está. Então, qual que são as armas carnais? São as armas que ferem, que afetam de forma negativa as pessoas. E quais são as formas espirituais? A igreja tem poder de oração, ela tem poder da fé. A fé, ela é ativa, Fábio. A fé, ela rompe barreiras, ela destrói muralhas, Sim. Ela rompe montanhas, né? Então a igreja tem essas ferramentas. Como que você sabe que você tem fé? Agindo. Você ter fé sem ação, uma fé sem obra, é morta. Então a igreja tem a ferramenta da fé, mas a ferramenta da fé não pode ser sem obra. Ela tem que agir. E ela age como? Se posicionando, mostrando coragem, né? E ela prega de todas as maneiras. No princípio, a igreja pregou daquele modo dos apóstolos. Sim. Mas na época das trevas, né, que foi na parte lá mais primitiva, a igreja ela foi dominada, ela foi amordaçada, ela foi vítima, né? Agora a igreja ela tem força, ela cresceu, ela é significante. A igreja hoje é significante, ela põe e tira reis. Ela define, né, Ela políticos, define, né? e ela só não definiu agora, momentaneamente, porque teve tudo isso que nós estamos vendo. Mas ela é figura importante, e ela vai ser odiada por isso. É por isso que ela vai ser odiada, pela sua manifestação. E tem gente pedindo, a igreja tem que ficar lá dentro, quietinha, a igreja não pode se envolver com isso. Como? Não existe Como? isso, não. Se a igreja foi colocada aqui por isso. Quando Deus quiser a igreja neutra, ele vai tirar ela e vai deixar ela lá. 7 anos. Contado aqui. Para nós vai ser um dia só, né? Porque lá não tem pôr do sol e não tem nascer do sol. 1000 anos mas é como um dia, né? Mas aqui, 7 anos. Daí não vai ter igreja para... Só que depois ela vem. E ela vem... Triunfante. Ela vem com aquele que tem a espada, que tem o Afiada. poder, e vem para guerra. Não vem para ficar neutrazinha, não. Ela vem para guerrear. A grande batalha, né, pastor? Pastor, a política mundial está convergindo para o aparecer do anticristo? Como que é? A política sim, mundial sem dúvida, está tudo. convergindo para a chegada do anticristo? O senhor acredita que o anticristo já está em nosso meio, mas ainda não se manifestou? Né? Desde o princípio, porque o que é o anticristo? Ele é o filho do diabo, né? Ele é o representante maior. Isso aí o diabo tentou fazer já com Adão. E ele vem tentando. Por isso que Jesus diz que ele está desde o princípio, mas ainda não se manifestou porque tem um que o detém. Quem que detém? O Espírito Santo. Mas o projeto está. Então, quando Jesus fala assim, agora eu vou tirar, agora eu não quero a interferência da igreja na terra, eu vou tirar, e o Espírito Santo for junto conosco, e tem gente que, mas não pode porque ele é onipresente, então ele vai estar aqui. Ele pode tudo, ele pode estar e não está. Ele pode, ele tem poder para estar e para não estar. O fato de Deus ser onipresente não significa que ele está em todo lugar. Há caminhos que Deus não está. O nome desse lugar é morte. Mas onde Deus está é vida. Então, se Deus quiser se retirar, ele se retira. Ele se retirou do homem. Ele se retirou da terra, né? E depois ele veio para cá de novo. E depois ele veio para o homem de novo. Ele pode. Mas quando ele não quiser mais estar interferindo aqui, aí o anticristo vai poder se manifestar. Porém, ele vai ter que receber poder. O diabo governando, porque ele é o príncipe do mundo, não é? Sim. Ele é o governante. É o príncipe desse ele século, é o usurpador, né? Mas ele como Deus disse, o Deus desse século. Jesus disse que ele é o Deus desse século. Então, eu penso que através do comunismo ele vai dar poder às organizações, às bestas e ao anticristo. Porém, o número 666, eu tenho um pensamento sobre isso. Essa marca, 666. O que significa o número 6? O número 6 é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia.
O Deus é representado pelo número 7, o número da perfeição, mas o homem número 6. Então, o ser humano vai estar bestial, totalmente carnal. Por quê? Idiotizado. Porque o espírito foi tirado. Quando o espírito é tirado, só sobra a carne, Fábio. O homem o primeiro meia, carnal, bestial, animal. Animal, É um homem animal, isso porque até ele é criatura. Até na década de 80, psicólogos e psicanalistas, em uma conferência para estudar o homem, ele disse, se tirarem o limite do homem, ele se torna um animal. É isso né? aí, então, terrível. meia. Depois, o homem falso profeta. É aquele que vai mostrar sinais em várias partes e vai dizer coisas que Deus não disse. Então, o ser humano, Sinais sem o nos espírito, céus e na terra, ele, né? tudo que ele falar é falso. É um falso profeta. O ser humano, não é um homem, é todos que ficarem aqui na terra vão ser meia. E não vai ser diferente. Claro que vai ser representado por um, que é o anticristo, é o governante de tudo isso aí. É o que vai estar no poder. Vamos supor, na China hoje é o Kim lá, né? É John Kim, como é? Qual é o nome lá do... Acho que na Coreia que é o Kim, né? É o Kim, né? Mas sei lá, esse cara, ele não é o chefe de tudo lá, mas vai ter um igual ele que vai ser o chefe do mundo. Eles estão procurando um homem assim. Mas todos os homens serão meia. Por exemplo, sem o espírito, falso profeta, bestial, falso profeta e anticristo. Eles vão ser inimigo de Cristo, porque Cristo tirou a igreja, Cristo tirou tudo e deixou aqui o homem. Na China é o Xi Jinping, né? É o Xi Jinping. Eu sei lá o nome. Na China? Na China é o Xi Jinping, né? E aí tem o Kim, um fofinho lá. Que é o imperador. É o imperador lá da Coreia. Ele mostra tudo, ele mostra o seu autoritarismo absoluto. Ele foi agora eleito como secretário do partido. Quer dizer, ele é tudo. Ele é tudo, né? Então, ele foi eleito agora, teve uma eleição aí, né? Que até deu um negócio com a irmã. Lá ele é ministro, lá ele é o partido único, você sabe que é partido dos trabalhadores também, né? Você sabe, né? PT, né? Lá é um partido PT? Único, mas é partido dos trabalhadores comunista, exato. Então, e na China também. Sim. Então você vê, aí o irmãozinho se diz, está dizendo que o PT é o dragão vermelho? Não, o comunismo, e eles são chamados de partidos trabalhadores, né? Porque engano, porque é uma mentira. Ou pode ser o partido escravizadores, né? Mas tudo bem. Então pega essa turma toda aí, você vai chegar no consenso. Porque a Bíblia diz que quem tem inteligência some, esse número é do homem, né? Então, meia. Claro que vai ter um que represente, que governe todos. Mas quem ficar aqui, que não subir para as bodas do Cordeiro, ele vai ser bestial, falso profeta e anticristo. Ou você acha que eles vão estar aqui louvando a Deus? No período da tribulação. Então não vai... Israel vai despertar 3 anos e meio depois e vai causar um caos no planeta. Por quê? Porque daí surgiu uma possibilidade de quebra do comunismo. E daí eles vão ficar violentos. Eles vão querer destruir aquilo que atrapalha eles. Mas nessa ideia sua aí, que os que ficarem aqui ficarão bestial, falso profeta, enfim, não vai ter oportunidade de salvação para esses, então? Olha, aí é um pensamento meu também, porque existe vários viés teológicos, mas eu tenho comigo assim, uma porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele abriu uma porta chamada graça. Até hoje estão tentando fechar ela. Faz 2000 anos, ninguém fechou. E não fecha, porque foi ele que abriu. Mas uma porta que ele feche, também ninguém abre. E ele diz, muitos baterão na porta, abre. Não abre, não tenho parte contigo, não te conheço. Ele não vai abrir. No dilúvio, quem fechou a porta? Foi Deus. Ele que fechou. Quem abriu? Ele. Né? Ele não abriu para ninguém além daqueles entrarem. Ele só abriu depois para eles saírem. Né? Então, eu acredito assim que... Então não haverá... Eu acredito que Israel, porque Paulo deixa isso bem claro. Isso é só pensamento meu, não estou aqui afirmando nada. É um direito que eu tenho de ter um viés. E eu sempre digo que eu não aprendi isso na teologia, senão lendo a Bíblia e orando, pedindo discernimento de Deus. Mas podem discordar, tem todos os direitos. Porém, veja bem... Pode chamar de herege também. Mas veja bem, tem lógica, não tem lógica? Porque assim, eu não vou confiar no meu próprio sangue. Se o sangue de Cristo não foi capaz, eu não permiti que o sangue de Cristo me salvasse, você acha que o meu
O meu sangue vai me salvar. Muitos vão morrer aqui, mas veja bem, Fábio, ó, vamos só aqui conversar um pouquinho sobre a marca da besta na pessoa. Se ela não tiver a marca, o sinal, né? Porque antigamente a gente achava que era o 666. Na testa e na mão, né? Uma marca. O que é o sinal para você hoje? Tá aqui, ó o sinal. Eu tô aqui com sinal. Você tem sinal aí? Sim. Então, eu vou ter isso aqui no meu corpo. Se o senhor está dizendo que é o celular, sim. Não, eu vou ter isso em mim. Vou chegar, se eu não tiver sinal, eu não compro. E isso já tem na China, né? O senhor sabe, né? Tem, mas, mas não é obrigado. Eu estou dizendo a nível mundial. Não, eu sei, mas lá a igreja não vai passar. Não, eu sei que é. Mas lá na China, tipo assim, as pessoas vão ao mercado, não precisa levar dinheiro, não precisa levar cartão de crédito, nem nada. Ela passou. As câmeras já aqui no Brasil. As câmeras já identificam de fato quem ela é. Você vai lá, pega e passa. Ou quando você passar, aquele sinalizador lá vai identificar os produtos que você levou e vai debitar na sua conta. Identificar quem é você já, né? Te identifica. Agora imagine você não tendo sinal. Sinal, tá? Não é um Wi-Fi, vamos supor. O sinal hoje não é Wi-Fi. Isso. Então, você vai ter um sinal no teu corpo. De algum modo, eles vão implantar em você um sinal. Não é uma marca que você vai ver lá, 666. Não, é um sinal. Só que se você não tiver esse sinal, antigamente a gente pensava, não vai poder ir lá no mercado, né? Hoje em dia é muito mais além, porque hoje em dia você pensa, naquela época tinha água de poço, hoje não tem mais. Então, quer dizer, você vai ter que comprar água ou da Sanepar, ou da Sabesp, ou de qualquer outra empresa que vende água para a população. Se você não tiver sinal, você não paga a tua conta. Pastor, mas ao Calma lá, só um pouquinho. Olha por que a igreja não vai estar aqui na terra. Nem dízimo eles conseguiriam dar se não fosse por sinal. Então Deus vai tirar a igreja daqui. Mas veja bem, você não compra água, você não compra luz, você não compra energia, você não compra internet, você não compra médico, você não compra remédio, você não compra alimentos, você não compra gasolina, você não paga passagem de ônibus, você não consegue... Pensa bem na modernidade, você não ter condição de ter nada disso. Então, ou pessoas... você nega logo de uma vez ou você morre. Ou então as pessoas que ficarem aqui, elas não vão ser salvas, pastor. Mas por isso que eu estou dizendo, Paulo disse assim, ó, como escaparemos... Olha o que Paulo fala. Dentro desse pensamento seu aí... Mas eu tenho base bíblica, porque veja bem, como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação? Jesus abriu uma porta para nós escapar disso. Entendeu? A igreja, por que os trabalhadores da última hora vão receber a mesma coisa que os que trabalharam bem antes? Por causa disso, porque eles vão enfrentar esse momento. Entendeu? Então, assim, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Você acha que eu vou ficar aqui, eu vou arriscar, querer morrer aqui? Não, meu irmão, aqui vai chegar a sede, vai chegar a fome. Esaú vendeu a sua primogenitura porque estava com fome. Entendeu? Não há fome. O diabo sabe o que ele faz. Você com a dor no siso, você com a dor num canal. Você já teve dor de dente quando é canal? Não. O camarada fica louco com a dor do dente. Imagina você não poder ir no dentista porque você não tem um sinal. A própria dor da fome já é absurda. Em você poderia até suportar. Mas já pensou você ver a sua esposa, os seus filhos? Então é muito difícil você resistir. Por isso que Deus ele diz assim, porque foste fiel à minha palavra, não negaste o meu nome, também eu vos pouparei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Então aí eu acredito que a igreja não vai passar por isso e depois quem ficar aqui não escapa. Então só explicando... escapa. Só explicando então, o senhor está dando um parecer. Um parecer pré-tribulacionista. Existe pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. E as três teorias, quem as defende, cada um vai ter o seu respaldo. Certo, eu digo assim, eu sou muito raso em escatologia para dizer isso, mas cada um que vai falar sobre pré-tribulacionismo e defende, ele vai ter respaldo bíblico para defender. Mesotribulacionismo, dizendo que a igreja vai passar assim pelo... Ele tem respaldo bíblico pegando o Velho Testamento. Porém, o Velho Testamento é muito direcionado a Israel. Para nós é Novo Testamento, é novo. Então Deus fala assim, fechando a porta, vão bater, vão querer entrar e não vai abrir mais. Então vamos falar agora por Israel, Paulo deixou bem claro, não achem você que por causa de vocês Israel foi totalmente desprezado. Ele foi cortado, mas se nós fomos fora da natureza implantado, que dirá eles não serão reenxertados. Então, para Israel, no meu ponto de vista, vai ter. Isso é um ponto de vista meu, que eu não entro em discussão, porque isso é uma coisa é minha, eu guardo para mim.
Né? Quem quiser perguntar para mim, eu vou responder desta E aqui forma, no podcast é o lugar do senhor falar o que o senhor guarda não pro vou senhor. impor nada. Porém, eu ligo direto a política com tudo isso que está acontecendo. Pastor, mas ficou em dúvida aqui, meio que incerto, meio confuso, a questão dos que ficarem aqui. Pois é. Tem uma música que diz assim, ó, triste para os que ficarem para a segunda ressurreição. Porque ou você ressuscita, porque quantas ressurreição vai ter? Né? Os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, né? Nós, porque nós temos que falar sempre nós, porque somos um corpo unido, somos igreja. Então, nós que estivermos unidos, não é que ele estava achando que eles estariam vivos, eles estão falando como igreja. Então, nós, os que estivermos vivos, né? Nem todos nós dormiremos, ou seja, a mesma colocação de nós para os que dormimos e para os que ficaram vivos. Então, nós que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados em um corpo glorioso, em um abrir e fechar de olhos. Então, fechou-se uma dispensação, acabou uma dispensação. E ele deixa o exemplo do dilúvio, assim como foi. Então, não tem esperança para quem ficar? Por exemplo, quantos sobreviveram no dilúvio que não entraram na arca? Nenhum. Né? Então, não, mas a analogia que Jesus era... Mas e as crianças, mas não foram. E os adolescentes não foram. Então, Pastor, vamos entrar pela porta enquanto ela está aberta. Mas nos dias de Noé ali não foi apenas para notificar que será uma grande surpresa, que a vinda de Jesus, o arrebatamento será pego como surpresa? Não, porque nem... Noé pregou durante 120 anos. Não era surpresa. Não, eles não surpresa creram. Quando seria a chuva. Eles não creram. Deus não foi surpresa falar que o Israel ia sair do Egito. Eles que não acreditaram. Mas da mesma a igreja forma... não é surpresa. É surpresa que Jesus virá? Não é. Pra igreja Nós estamos pregando todos os dias. Mas eu tô falando Jesus virá, assim, ó, Jesus virá. De quando aconteceria o dilúvio, ninguém sabia. Porque hoje... Mas haveria o dilúvio. Hoje os especialistas querem o quê? Isso. Saber o dia e a hora que Jesus vai vir. Mas eu penso que mais importante de saber o dia e a hora é estar preparado para quando ele vier. Mas se você imaginar assim, ó, que você... Não é que eles não sabiam, eles não creram que viria o dilúvio. Porque se eles imaginassem que... Jesus falou isso na parábola do ladrão, do pai de família. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, ele não seria apanhado de surpresa. Então, se você está dizendo que o ladrão veio, você vai dormir? Mas ele vai vir só às 6 da manhã, vou dormir a noite inteira, põe meu relógio para despertar. Não, você não sabe a hora que ele vem, então você vai ficar de sentinela. Esse é o mistério da igreja. A igreja está preparada, ela está com azeite, a lâmpada acesa, reserva de azeite, esperando o grito. Aí vem o noivo, aí ele é um encontro. Das virgens, elas foram comprar azeite, voltaram e a porta se abriu para elas? Não, mas todas adormeceram, né? Sim, mas as que não entraram, a porta se abriu? Não. Não, e ela sequer abre e nos aporta, assim. E aquele que estava no campo, um foi levado e outro foi deixado, e depois ele conseguiu ir atrás do outro? Não. E aquele que estava na cama, um foi levado, outro foi deixado, depois o que levantou atrasado conseguiu ir atrás do outro? Mas essa não é uma linguagem figurada, pastor? Não, é a linguagem dramática que Cristo vai usar. Pra falar que Cristo vai usar para dizer, escuta, vocês não eram povo, vocês eram longe, eu aproximei, fiz povo, agora assim, não brinque, porque quem não for tido como esposa, como noiva do Cordeiro, vai ser culpado da morte dele. Devemos acreditar mesmo que estamos no tempo do fim? Sem dúvida. Eu ouvi isso desde a minha conversão com 9 anos de idade, que nós éramos a geração do arrebatamento. E quando o pastor Pimentel morreu, eu ouvi alguém contar que ele disse assim que teve uma visão com Jesus no hospital e foi revelado a ele dizendo assim, você vai chegar muito, quase a tocar, mas você não vai ser arrebatado sem experimentar a morte. Né? Então, assim, eu acredito desde a minha infância que nós somos a geração do arrebatamento. Agora, vendo tudo acontecer, eu não tenho dúvida alguma. Eu não tenho... Fábio, eu tenho mais certeza que nós somos a geração do arrebatamento do que a certeza que eu tenho de estar aqui com você hoje. Pastor, o senhor é mais velho que eu, isso é perceptível. É perceptível? É. Mas... E é mesmo, tem idade para ser... Eu acho que eu tenho um filho da sua idade, né? Tem, 31 anos, né? O João Marco tem quase a sua idade. Pastor, o senhor é mais velho de fé também, então o senhor tem acompanhado os sinais da vinda de Cristo toda a sua vida. Terremotos, rumores de guerras, pestes, guerra, mas de forma simultânea,
todos os sinais acontecerem como estão acontecendo O nesse maior tempo. sinal para mim é o crescimento do dragão vermelho, que é o como esse é um sinal, Fábio. Esse é o maior sinal. Porque isso nós estamos vendo acontecer. Ele se opõe. Sim Mas ou não? Peraí, vamos falar assim. Não, ó. mas eu estou dizendo assim, que esses sinais, até do dragão vermelho, que você está falando... Que eu falo está que é o comunismo, né? Isso, O socialismo comunista. Porque, Sim. veja, eles não estão se opondo à igreja. Vocês estão se opondo, Eles mas não estão indo atrás daquela que está prestes a dar a luz. Sim, mas eu estou dizendo A assim, igreja porque está tudo está prestes. acontecendo de forma simultânea. Olha a pandemia, nós nunca tivemos Mas uma é pandemia abreviar. como essa. Jesus falou o quê? Esses dias Seriam abreviados por causa dos escolhidos. Então, eu estou dizendo assim, esses sinais já vêm acontecendo, porque antigamente você falava, terremoto aconteceu, Jesus está voltando, aí alguém dizia, mas terremoto acontece desde e tal. Mas é junto, né? De junto. forma simultânea. Por exemplo, nós temos o Haiti destruído por um terremoto. Nós temos o rugir das ondas que cai, os homens tremeriam. Nós tivemos aí dois tsunamis. E nós, inclusive, a história do tsunami é maravilhosa porque ela desvenda aquilo que Deus questionou Jó, quando ele diz, sabes tu do tesouro que eu tenho escondido na neve, né? Os tsunamis fizeram aparecer a revelação do que é o tesouro escondido na neve, trazendo para os polos da Terra o banco de sementes que existe lá. Mas isso é um outro caso, né? Então, nós temos simultaneamente um país destruído por terremotos, país destruído por maremotos, país destruído pela fome, pela peste e pela guerra. Né? Então está tudo acontecendo pela junto. Pandemia, né? Pandemia que alcançou o mundo, né? A gente teve epidemias. E a fome, ela não acontece por falta de alimento, por falta de dinheiro. Por falta de dinheiro, né? Ela não acontece por causa disso. Ela vai acontecer por falta do alimento. Então hoje, por exemplo, você vê o agronegócio aqui no Brasil, tá? Ele é um celeiro, o Brasil é um celeiro do mundo. Mas você viu que hoje a política que está tentando governar o Brasil, ela é oposição ao agronegócio. O agronegócio é oposição ao governo. Isso é um perigo, né? Nós precisamos, o Bolsonaro trouxe, não estou aqui para falar de Bolsonaro, mas ele trouxe fertilizante, ele, né, por causa da sua política. Bom, se nós não tivermos o agronegócio, nós não tivermos os caminhoneiros, que está para parar, né? O que vai acontecer? O maná cai do céu, você vai passar necessidade, vai acontecer. E não adianta sair correndo para o mercado, nem ser fria, não adianta, é só adiar. As coisas vão acontecer. Pastor, né? E como será daqui para frente? Com tudo que nós estamos vivenciando, como será daqui para frente? A Bíblia diz lá, se não me engano, em Isaías, que a noiva é morena, queimada do sol. Igual você. Você é queimadinho do sol. Ainda mais que você teve lá na Bahia e agora em Florianópolis. Então você tomou sol. Você está queimadinho do sol. Mas o que isso quer dizer? Que a noiva ela vai passar por um momento difícil. Deserto, sol. Não tem proteção na pele, ela vai queimar-se no sol. Mas o sol não é a grande tribulação, não é? Então, o que está acontecendo agora? Agora estreitou. Agora nós se declaramos e nós nos posicionamos. Então, nós temos uma posição e nós temos alguém que se opõe a nós. E nós também se opomos a alguém. Então, você acha que isso vai ficar bacana? Não. E outra, qual que era como se identificava lá o falso profeta do verdadeiro? Os falsos profetas, lá na época de Elias, eles, inclusive, rapaz, aqui Deus me deu uma palavra e eu fiquei impressionado com aquilo. Deus me mostrou por que João Batista foi chamado de Elias e ninguém percebeu. Né? Porque Elias, ele batizou o sacrifício. Você que é pregador, pega essa aí. Batizou o sacrifício. Elias batizou o sacrifício. Ele colocou muita água, fez um rego lá e inundou tudo de água. Jesus fez o mesmo. João Batista fez o mesmo. Batizou o sacrifício. Com Elias desceu o fogo, com João Batista também desceu ali o Espírito Santo. Então, a aprovação de Deus naquele sacrifício e naquele. Então, por isso ele é chamado só por isso ele é chamado de Elias. Só por isso. E daí ninguém reconheceu, porque achava que ia aparecer Elias de novo. Nascido lá, né? Ele voltaria à terra. Não. Era só os acontecimentos. Isso é uma revelação, né? Deus me deu essa revelação, estou compartilhando com vocês. Então, assim, na nossa história aqui, nós não podemos esperar melhoras. Nós estamos no fim. Então, o falso profeta ele vai dizer, não,
Não tem guerra, né? Tudo tranquilo, ó. Lá na Babilônia, não, é poucos dias que vocês vão ficar aqui, até que vai ter que escrever a carta lá, escuta, não é poucos dias não, vocês vão ficar aí bastante, construa casa, arrume emprego, case, se dê em casamento, que vocês vão ficar aí uma geração inteira, né? Então, Elias contra os profetas de Baal, só ele profetizava que ia haver seca, que ia haver fome, que ia haver dificuldade muito naquela época. E os falsos diziam que não, os profetas de Baal, não, vai estar tudo bem. E a ponto de Acabe chamar Elias de perturbador. Então, nós que estamos aqui pregando a verdade, nós não podemos enganar o povo. Nós temos que dizer, se prepare, aperte os cintos. Ajusta aí a cintura, põe o sapato nos pés, põe o cajado na mão, se prepare, lembra como é que o povo comeu a Páscoa? Ele comeu preparado para correr. Sim. Nós temos que estar aqui hoje preparado, porque nós vamos ser arrancados daqui. Porque esse lugar vai ficar tenebroso. E Deus não vai permitir que a igreja passe por isso. Então nós vamos ser arrancados. E nós não sabemos quando é que... O que está acontecendo nos bastidores? Mas por que Deus vai permitir Israel, mas não vai permitir a igreja? Porque Israel não aceitou a salvação que veio para eles. Eles rejeitaram. Agora eles vão ter que experimentar, meu irmão. Só que isso nos beneficiou, né? Nos beneficiou. Então, a igreja ela não passará então por essa grande tribulação. Não, na minha opinião. E como acontecerá, pastor, a vinda de Jesus? Como ocorrerá mesmo? Com grande alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Isso na primeira vinda? Só que, quem ouve isso? Quem tem ouvidos. Né? Isso é para quem não está dormindo, porque todas adormeceram, mas o fato de você dormir, você perde os sentidos, né? Então, muitos vão acordar no outro dia cedo, vamos supor assim, no outro dia cedo no modo figurativo, mas eles só vão perceber que houve o barulho, que houve todo o movimento depois que acontecer. Nós não, nós vamos... Está chegando, é agora, eu estou preparado, eu estou pronto, entendeu? É o que está acontecendo conosco. Nós estamos sentindo isso. A mulher sabe quando ela está chegando os dias de ganhar o nenê. Ela sente. O corpo dela fala. A igreja é um corpo. A igreja, muitos não sabem disso, mas nós também não entendemos muito quando fala que o Espírito Santo habita em nós. Ele não habita em mim, ele não habita em você. Ele habita em nós. Em nós, a igreja. A igreja. Agora, nós temos o dom do Espírito. Mas nós temos o Espírito também. Sim, mas a plenitude dele, ele não habita no indivíduo, ele habita no coletivo. Entendeu? Como que se entende isso? Porque a igreja está no Espírito. O Espírito está na igreja. Ela está. Então Deus vem buscar. E ela vai sair junto. É uma comunhão, é um entendimento. Mas você vai... Gente, está chegando o dia, está chegando o dia. E o povo está aqui. Está gostoso aqui. Eu estou comendo picanha, estou tomando cervejinha gelada. Entendeu? Não, gente, acorda. Ei, acorda. Busque alguma coisa que possa te dar garantia de que você vai subir. Mas o povo vai estar... Eu vou falar uma verdade aqui. Eu não entendo muito de escatologia, mas o pouco que eu sei, observando tudo o que está ocorrendo em nosso contexto, os sinais da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, já é uma grande realidade. Eu acho que já passou o tempo, e passou bastante o tempo, de estarmos preocupados em apenas sabermos o dia e a hora quando Jesus vai vir, ou como ele vai vir, e sim buscarmos estar preparado para quando ele vier, nós sermos arrebatados e estarmos com ele. E eu percebo que há de fato um desespero da população por justiça nessa terra. Mas nessa terra nós não teremos justiça. Aqui, pastor, eu acredito por mais que nós queiramos, mas os injustos eles vão prevalecer. Por um pouco de tempo. Porque depois, por 1000 anos, veja bem o que significa. O Brasil tem quantos anos? 500. 500 anos, 200 anos de independência. Estão querendo tomar o Brasil. 500 foi para 700 anos? Não, 500 anos de totalidade, de descoberta, né? Porque os índios já vivem... As terras do Brasil têm o mesmo tanto da terra. Mas o Brasil descoberto tem 500 anos e livre tem 200 só. Então estão prevalecendo uns segundos contra nós. Mas nós vamos voltar aqui para governar isso aqui. Mas a certeza que eu tenho é que Jesus está falando ou ecoando a fala de Jesus para nós neste tempo. Por exemplo, o que Jesus falou. Deixa eu falar agora também. Não, só um pouquinho. Só para não fugir o que você falou. Você falou que todas dormiram, né?
Sim, Adormeceram. todos então, adormeceram. nós não vivemos um tempo de dormência? Sim. Nós vivemos, só que agora nós estamos despertando, porque está acontecendo. Mas isso aí Agora, veja bem. Mas aí é por causa do Você grito que é de igreja alguém, né, e pastor? você que está preferindo os parques no domingo à tarde em vez de igreja. Você que está preferindo o seu sofazão, daquele que vira cama, e a sua tela de 50 polegadas aos cultos. Você que está preferindo as baladas às reuniões de oração, você está correndo um grande risco. Você está correndo um grande risco. Porque pode ser que você não tenha a tua reserva para você despertar no momento certo sem ter que se preocupar com alguma coisa. Você tem que despertar sem ter que se preocupar. Então não troque as coisas, os prazeres deste mundo, as coisas boas deste mundo por aquilo que está para vir. Dê prioridade. Porque se você não acordar agora, quando você acordar, pode ser tarde. Pastor, eu acredito muito que nesse tempo tão desesperador da busca pela justiça, de inúmeras manifestações no mundo, de pessoas chorando com sede, com fome, daquilo que é justo, a fala de Jesus para os discípulos em João 14 está ecoando para nós. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar. E se eu vos for preparar um lugar, virei outra vez buscar vocês, porque tudo que eu quero é que onde estiver, vocês estejam comigo também. Eu acredito piamente que quando Jesus vier, vai trazer 2 sentimentos para o ser humano na Terra. Os 2 sentimentos para 2 tipos de ser humano, na verdade. O primeiro sentimento é para aqueles que encontrarem com Cristo, que será um sentimento de alegria e de grande júbilo. E o segundo sentimento é um sentimento de tristeza, de angústia e de dor para aqueles que aqui ficarem. E de vergonha. Então, se a política e o fim dos tempos tem alguma coisa a ver, nós percebemos que nós estamos mais perto de alcançar a vinda de Jesus hoje do que quando nós aceitamos a fé. Muito, sem dúvida. Então é a hora de despertarmos do sono, né, pastor? Lembre-se que o dragão vermelho, ele vai fazer com que ali fala da mulher, mas é a igreja, vá para o deserto. Fábio, a igreja queimada do sol, ela tem que passar um pouquinho pelo deserto. Essa oposição vai nos empurrar para um deserto. Não se engane, mas é por muito pouquíssimo tempo, talvez dias, talvez semanas, no nosso tempo. Mas o comunismo, ele vai nos empurrar a igreja para o deserto. Mas o Senhor tem preparado um lugar para nós, um rio nesse deserto. Então, nós não podemos nos desesperar e nem ficar com medo. Pelo contrário, nós temos que nos alegrar. Eu me alegro quando eu vejo tudo isso que está acontecendo, porque eu sei que o meu prometido está chegando. Eu estou indo ao encontro dele. Esse momento que eu vou ser empurrado para o deserto vai ser muito insignificante perto daquilo que eu vou encontrar quando eu sair desse deserto. E estar com ele é a nossa maior esperança, né, pastor? A vinda de Jesus é a maior Nós esperança não fazemos da igreja. ideia do que é estar com ele. Nós só Mas vamos a esperança... saber, é como a noiva. A noiva não tem ideia do que é estar na lua de mel, né? Mas anseia pelo dia. Anseia por esse dia. Nós estamos sentindo que o dia está chegando. Eu não sei se é mais a noiva ou o noivo que anseia pelo dia, né? De estar na lua de mel. O noivo também, né? Tanto um como o outro espera por esse dia. Né? Jesus está aguardando com muita emoção. E nós também estamos emocionados porque estamos vendo esse dia chegar. E graças ao tudo que está acontecendo. A política está dizendo para nós, porque, viu, tem coisas que pregam. A igreja prega, a natureza prega, mas o mundo, o sistema também prega para nós. Eles também pregam para nós. Então atente-se para os sinais. Guerras, rumores de guerras, pandemia, reino contra reino, nação contra nação, terremotos em diversos lugares, brigas e guerras sociais, guerras políticas partidárias. Tudo isso está anunciando que a qualquer momento Jesus vem.
Os afastados da presença do Senhor, está na hora de retornar para Cristo e se entregarem de corpo e alma. Os que estão frios na fé, está na hora de buscar comunhão e se aquecer no poder do Espírito Santo. Os que estão mortos espiritualmente, está na hora de vocês se deixarem serem ressuscitados pelo poder da fé, pelo poder do Evangelho da graça, e se entregue de corpo e alma àquele que tem poder de salvar a sua alma e levar para o céu. Pastor Lincoln, muito obrigado. Deixe suas considerações finais, porque estamos encerrando mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Como uma consideração final, eu deixo um último sinal, além dos que o Fábio falou, o caráter do ser humano, a natureza do ser humano, o modo de pensar e o modo de agir do ser humano. Veja como está. E você que está me ouvindo, se apegue a Jesus Cristo, tenha a sua fé viva, confia e se alegra, não tenha medo. Se você está com Ele, confia, você está seguro. Haja o que houver. Bom, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima, se houver. Maravilha, ó, gratidão aqui à TV Fusão por ceder o espaço. Rapaz, eu tô cansado. Ceder o espaço pra gente mais uma vez. Se você quer colocar o seu podcast em Se você quer colocar o seu podcast em prática, entre em contato aí através do Instagram, Estúdio Fusão ou Fusão TV. Entre em contato com a galera, fala do seu projeto, eles fazem um preço bacana para você. Você pode fazer o seu podcast aqui, seu estudo bíblico, criar o seu canal no YouTube, enfim. Você pode colocar tudo que está no papel em prática e ser uma bênção para essa geração, ser uma bênção para o seu público. Muito em breve vai sair uma notícia. Gente, deixa eu divulgar também aqui, ó. Fogo na Brasa. Fabrício oferece aqui os aperitivos pra gente toda quinta-feira. Hoje ele trouxe aqui um hambúrguer de pernil que está maravilhoso. Hambúrguer de pernil que está maravilhoso. Oficial Fogo na Brasa. Procure aí no Instagram também. O Fabrício, ele trabalha servindo as pessoas conforme as suas necessidades. Uma reunião, uma festa de aniversário, um evento que envolve um grupo de pessoas específico e você não sabe o que oferecer para essas pessoas, tem dificuldade para ir para a cozinha, chame o Fabrício. Ele tem um cardápio com diversos produtos alimentícios. Você vai escolher e ele vai na sua reunião, na sua casa, na sua igreja, na sua cozinha e vai fazer tudo lá para você. Alimente o seu corpo e o corpo dos seus amigos com o sanduíche do Fabrício. Gente, alimente a sua alma Romano, e a alma dos seus amigos com a palavra de Deus. Siga o Pastor Lincoln Romano no Instagram. Visite ele também na igreja em Colombo, lá na congregação Rio Verde, que fica na rua Paris 160. Maravilha. Será uma grande bênção. O Deus em Cristo vos abençoe. Sexta-feira, dia 25, estaremos aqui com o candidato Padre Kelmon. Ô, glória! Na minha geração escolhido para mudar essa nação. Eu acredito.